Sonho do dia 11 de fevereiro da minha amiga, 11 de fevereiro de 2021, da minha amiga Olho de Jabuticaba. Gwena, sonhei que eu estava com o ator, o que faz o Todo Mundo Odeia o Chris, e eu convidava ele para nós gravarmos vídeos juntos, para que, como ele já era famoso, para eu poder atrair público para o meu canal. Então, nessa época, você não falava muito comigo a respeito de trabalhar na internet. Então, 3 meses depois, isso já é uma realidade muito sólida nas nossas conversas, né, dos nossos planos, dos nossos projetos. E eu acredito que Cris, essa seja uma referência a mim, porque Cris meu filho mais velho também é Cris e é o meu filho que é símbolo de inteligência. Então o Senhor vai falando com você e ele vai mostrando pessoas que são referenciais para outras pessoas. Você vai analisar, você pode levar uma vida inteira esperando encontrar esse ator, ou você pode ver as similaridades que existem entre essas situações, para que você possa ver se sonho traz instrução e traz previsão para a sua realidade ou não. Agora, seu segundo sonho, eu vou ler aqui e depois eu explico. Eu botei assim, né? Escutei seu sonho, botei aqui churrasco, piscina de plástico, brincando de basquete, que mais? Pessoas desconhecidas, mais um homem reclamando que aquele lugar era dele. Então, o que eu vejo aqui? O Senhor está falando de um contexto, de uma época. Então, por que é importante analisar todos os sonhos de uma mesma noite, de uma vez só? Porque existe uma probabilidade muito maior do Senhor tratar de todos, tratar de várias maneiras um mesmo assunto. Então, como é tudo no mesmo dia, é muito mais provável que os assuntos estejam relacionados. Então, o que é churrasco? Vai haver sacrifício. Vai haver sacrifício de alguém. E não é só sacrifício que eu estou falando de você se esforçar, não. Um sacrifício de morte. Então, muitas vezes a morte entra dentro de um contexto de uma história que está sendo criada aqui, e quer seja a morte de um mero mortal, todos os nossos pecados culminam na cruz com a morte do Senhor. Que mais? Piscina de plástico. Todos os sonhos com água, geralmente, eles vão indicar um nível de sofrimento. Quando você tem um sofrimento que você está sofrendo assim, sabe, descontroladamente, você vê águas correntes, correndo livremente pela natureza. Isso vai indicar um nível de sofrimento sobre o qual você não tem controle. Mas quando você consegue, em sonho, construir alguma retenção de plástico, alguma retenção de água, isso quer dizer que você aprendeu, você extraiu algum sofrimento de uma determinada situação. Beleza. Aí você falou assim, nós estávamos brincando de basquete. Então, tudo em sonho que indica bola, indica um determinado grau de estresse. Mas aqui você mencionou brincadeira. E vocês arremessavam a bola de basquete dentro da piscina, como se a piscina fosse a cesta. Então, é um nível de facilidade, um nível de diversão, um nível de adrenalina. Porque se a cesta fosse do tamanho de uma piscina, seria muito fácil. Mas como tem bola, todo sonho que tem bola, ele indica um determinado nível de estresse, um determinado nível de disputa, na qual você administra com muita tranquilidade. E aí você mencionou o seguinte, eu sonhei tinham pessoas desconhecidas nesse lugar. Geralmente quando você sonha com pessoas desconhecidas, ou realmente são pessoas que você vai conhecer, ou são sentimentos seus. Nesse caso aqui, já foi em fevereiro esse sonho, eu sei que essas pessoas desconhecidas são realmente pessoas do canal, são pessoas reais. Mas em fevereiro, quando eu analisei, muito provavelmente eu tenha dito para você que poderiam ser seus sentimentos. E aí eu vou perguntar se é mais homem, se é mais mulher, mas à medida que por mais que a gente traduza, quando a realidade ela vai
se modelando, ela vai se concretizando, você vai vendo assim, ah, isso aqui eu errei, isso aqui eu acertei. Então, é uma parte do processo normal, porque tradução de sonho é raciocínio, não adivinhação. E aí, a parte mais interessante é o homem reclamando, um homem reclamando que ele chega armado, dizendo que aquele lugar era dele. Então, o que que acontece? Sonhar com pessoas armadas geralmente vão indicar que possivelmente o sonhador vai se desalinhar com o Senhor e não fazer a vontade dele, mas ele está errando sem saber. Muito provavelmente eu tenha falado isso para você em fevereiro, porém, o que nós descobrimos hoje, em menos de 3 meses depois, foi que uma pessoa, um homem, né, não armado com uma arma virtual, ele veio sabotar o nosso canal, ele derrubou o meu canal, né? Ele me persegue pela internet. Por quê? Porque ele se apaixonou por mim e eu não aceitei ficar com ele, mas não rolou nada. Mas ele ficou muito indignado, ficou muito furioso. Na época eu não levei a sério, né? Mas esse homem começou a me perseguir. Ele sempre aparece com nomes falsos, né? Com perfis falsos, mas é sempre a mesma pessoa. Então, eu não podia, naquela época, adivinhar que um tal, fulano de tal, faria isso, tantas coisas para nos atrapalhar, para atrapalhar a obra de Deus e especialmente a mim. Mas, como não é adivinhação, agora eu sei e agora vamos para o próximo sonho. Se eu analisasse esse seu sonho separadamente, seria muito difícil de entregar alguma tradução para você, mas eu já posso levantar a hipótese de que o Senhor está tratando na mesma noite de assuntos afins. Então, o que foi o sonho seguinte? Almoço com as pessoas da igreja, mais amigos do trabalho, você cuspia na mão, derramava em você. Quando você cuspia, a comida era branca, mas quando você ia jogar fora era preta. Então, o que eu posso, já porque você me falou que foi na mesma noite, no mesmo contexto. Almoço vai indicar o seguinte, alimento espiritual, e vai indicar que muito provavelmente existe um altar, porque se come à mesa, né? Mas é que você não mencionou mesa. Você falou assim, almoço com as pessoas da igreja. Então, a igreja somos nós. Então, necessariamente não precisa ser um templo, uma denominação. Amigos do trabalho, por quê? Porque nós vivemos num contexto, eu, você, as meninas do nosso grupo, onde nós somos igreja e nós trabalhamos virtualmente, né? E aí o que acontece? Dentro desse contexto onde essa pessoa me persegue, muitas pessoas foram afetadas, inclusive você. E aí você falou o seguinte, você cuspia na mão e derramava em você. Então, eu tenho instrução para suportar esse período, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa má, ela jura que ela está te sabotando, mas ela só vai fazer isso com você enquanto o Senhor permitir. E o Senhor converte maldição em bênção. E essa pessoa não sabe que os planos que o Senhor tem, e essa pessoa vai ser uma pessoa decisiva na construção do meu milagre, mas ela não tem a menor ideia disso. E aí ela vai agindo livremente, não é que o Senhor faz com que nenhuma pessoa peque. O pecado já está dentro dela, o Senhor aproveita a situação para que ela aprenda uma lição. E essa pessoa vai aprender uma lição extremamente dolorosa, que eu já me preocupo pela vida dele. Então, eu tenho uma paciência com essa situação, talvez que você não compreendesse tanto antes, não compreenda plenamente ainda, mas vai compreender totalmente depois. Então eu tenho muitas falas de perdoar, de ter paciência, de esperar, né? E aí, o que acontece? Esse sonho foi em fevereiro, mas você
tem falas de tipo assim, não, é esse cara que tem que fugir, aquele que está conosco é maior do que aquele que está com ele. E você está certíssimo em todas as coisas que você fala. E eu agradeço a Deus por ter você na minha vida. Mas essa sua postura seria o receber o alimento e o cuspir na mão. Quando você cospe na mão, é branco aquilo que está alimentando a sua alma, alimentando o seu coração. Mas o que acontece? Quando você vai jogar fora, é preto. O que significa uma mudança de uma cor de branco para preto? Seja em comida, seja num vômito, seja num cuspe, seja num animal. Significa que quando você cospe, você entende o esclarecimento espiritual. Só que você não tem um conhecimento total. E na hora de jogar fora, aqui, porque essa situação ela nos irrita profundamente. Só que como você não tem conhecimento do porquê isso está acontecendo e do porquê o Senhor está permitindo isso, e aí sim o alimento se torna preto. E o seu último sonho dessa noite foi assim: eu estava em casa com o Felipe, a porta, e eu tentava fechar a porta, ou era abrir a porta, agora não lembro, isso é muito importante, mas agora eu não anotei. E você falou assim, que parecia que tinha um vento contra a porta. Você pediu ajuda ao Felipe, e eles, dentro de casa, né, dentro do apartamento, haviam muitos sapatos, a cozinha estava bagunçada, ele estava cozinhando feijão. E enquanto ele cozinhava feijão, ele meio que brigava, ele se aborrecia. E ele falava, então por que você não vai para o carro para poder desfrutar do ar-condicionado? E aí você falava, eu não, eu vou tomar banho. E aí, nesse momento, ele te pegava forte e te beijava. Então, vamos lá. O que isso significa? Todos os sonhos de uma mulher legalmente casada com um homem, tem um padrão totalmente diferente de uma mulher que ela só mora junto e de uma mulher solteira. É completamente diferente. Uma mulher que é oficialmente casada, ela tem o símbolo do marido presente. As outras, o que acontece? Elas sonham muito com pessoas que simbolizam outras pessoas. Às vezes a pessoa que ela ama é simbolizada por um cachorro, por um pássaro, por bolinhos. Então o Senhor usa símbolos alternativos quando não existe aliança. Mas no caso de uma esposa como você, por mais que haja um divórcio, que haja uma separação, no mundo espiritual você é a esposa e não abriu mão desse direito. Então, com poucos sonhos, é nítido que a restauração ela é viável. Com poucos sonhos que eu traduzi de você, já dá para ver que tem restauração. Então, o que tá? Em casa com o Felipe, a porta pesada. Agora eu não lembro se a porta se era abrindo ou fechando, mas o que significa vento. Por mais que seja em sonho uma coisinha pequenininha assim, significa um problema. Qualquer situação onde você tenha sentido vento é uma situação problemática. Ah, tá, é para fechar a porta. Tinha um vento e você queria fechar a porta. Você pedir ajuda ao Felipe. O que é pedir ajuda ao Felipe para fechar a porta? Por favor, me ajuda a acabar com esse problema, porque quando você fecha a porta, o problema fica lá fora. E a quem é que você pede ajuda? A ele. Só que, e aí você não menciona, você só mencionou essa cena. E aí você vai e menciona assim, que na sua casa, no seu apartamento, tinham muitos sapatos. Então, sapatos vai indicar o seguinte, convicções. E o que eu vejo dessa quantidade de sapatos? Nós estamos trabalhando com pessoas na internet e existem muitos projetos, muitas convicções. Então pode ser por isso que sua casa no sonho estava tão repleta de sapatos. E aí o Felipe está lá cozinhando feijão. Então, em sonho, arroz simboliza mulher, esposa, e feijão simboliza marido. O que significa você sonhar com ele cozinhando feijão? Significa que ele é um marido que ele está sendo preparado. Aí ele vai e menciona irritado com você. Então vai para o carro para desfrutar do ar-condicionado. O que é ar-condicionado?
Ai, para que você não sinta o calor, para que você não sofra. Aí você vai e fala o seguinte: eu vou tomar banho. O que significa em sonho tomar banho? Significa recomeçar. Então ele vai, o que que ele traduzindo? O que que ele está falando? Então vai para lá cuidar de outros projetos, porque lá é mais confortável para você. Aí você vai, eu vou tomar banho, você está falando o quê? Não, eu vou recomeçar, porque banho significa recomeço. E aí, no momento que você fala que você vai recomeçar, que é o tomar banho, aí você fala o seguinte: aí ele me pegava forte e me beijava subitamente, assim, simples assim. É por isso que eu te digo, é, parte dessa tradução dessa noite já se cumpriu, querida, e não vai ser o resto que o Senhor vai deixar de fazer.